Nós estamos abordando aqui os procedimentos relacionados à etapa de encerramento. Nós elencamos ele no final da aula anterior, sendo eles a questão do habite-se, certidão negativa do INSS, averbação da construção, convenção de condomínio e regimento interno, constituição do condomínio e assembleia geral, entrega de obras e vistoria de imóveis, quitação do financiamento e entrega das chaves, garantia de obra e manual do proprietário e do síndico e o pós-obra. Justamente relacionamos isso como a etapa de encerramento, que se inicia, segundo esse gráfico que nós estamos vendo, um pouco antes, no final da etapa de implementação. Quando a obra dá sinais que está entrando em declínio e visualiza o final, é hora então de acender o farol para frente e começar os procedimentos de aterrissagem, ou seja, de encerramento do ciclo imobiliário. Justamente sobre esses aspectos, no amadurecimento do projeto que nós verificamos, vamos tratar aqui agora justamente sobre o primeiro passo e os dos mais importantes que caracteriza e evidencia legalmente a questão do encerramento da construção, que é justamente o ciclo do habite-se até a averbação da construção. Sobre essa sequência, nós visualizamos aí à nossa frente um entendimento lógico de seus procedimentos. Quando nós falamos exatamente que existem medidas prévias que devem ser tomadas no final da parte de construção, prevendo a preparação para os procedimentos de encerramento, são vários. Mas, especificamente, todas aquelas condições que são pré-requisitos para a entrada formal no processo de habite-se junto à Prefeitura Municipal, que diz exatamente sobre esse aspecto 1 que nós estamos vendo aí no visor, que são as condições de habitabilidade. Porque o habite-se justamente nada mais é, no final das contas, é um processo em que é atestado que o empreendimento tem condições de ser habitado de fato e que foi construído. Para isso existe todo um procedimento juntos aos órgãos anuentes e fiscalizadores do poder público e, por fim, registrado legalmente no cartório para ter valor jurídico, valor legal. Essas condições de habitabilidade que nós podemos citar aqui são exatamente os termos de aceitação e entrega dos serviços e condições essenciais para a habitação. Os principais deles são as questões da eletricidade, as questões de água, de esgoto e de incêndio. Essa preparação ela deve ser iniciada de fato antes, no final do período de execução da construção, porque elas demoram a acontecer. Tem um trâmite interno dessas concessionárias até a sua aceitação formal final. Então, essas solicitações de termo de entrega devem ser feitas às concessionárias, às vezes até um pouco antes de fato de terminar, por causa do tempo de agendamento do serviço do fiscal e do técnico da companhia. Para você ter uma ideia, nós uma vez entregamos um empreendimento no qual o processo de aceitação da concessionária de energia para fazer o comissionamento de entrega, que tudo que nós fazemos, construímos e entregamos ao poder público, que vai passar a ser propriedade deles. Por isso é feito, então, um processo de entrega e termo de aceitação por parte da concessionária, que vai fazer agora, daí em diante, a gestão desse patrimônio para garantir a oferta do serviço de habitabilidade. No caso específico, nós passamos um longo período para que o serviço de eletricidade e a ligação definitiva fosse feito. Envolvemos visitas periódicas, técnicas com o órgão, com o poder público,
até com a governadoria do Estado, por causa de algumas questões de concessão que deveriam ser feitas. Esse processo durou 12 meses. O empreendimento terminou e ficou 6 meses sem habitação, pendente apenas da aceitação e da ligação definitiva de energia. Para você ver, às vezes, como esse processo é complicado e demora, em média, de 3 a 6 meses, esse processo de energização do empreendimento. Com isso, o empreendimento, naquela ocasião, tinha um financiamento à construção, estava todo cheio e precisava que os contratos fossem feitos, financiados e quitados o imóvel, para que baixasse esse financiamento. Mas isso só seria possível se houvesse o habite-se e a averbação da construção. E para o habite-se tinha que ser feito essa condição e esse atestado de habitabilidade. Então o habite-se não saiu. E com isso, esses 6 meses, o empreendimento passou a pagar juros todo mês do financiamento. Eram 320 unidades. E a cada mês pagava-se em juros ao agente financiador o correspondente ao VGV de 1 unidade. Então, ao longo de 6 meses, 6 unidades, naquela época correspondente a quase 2 milhões de reais, foi jogado no lixo, justamente por causa da demora nesse processo. Então, esse ponto das condições de habitabilidade junto às concessionárias é sumamente importante, porque nisso pode estar comprometido o lucro do empreendedor. Então, nesse aspecto, a atenção deve ser iniciada quando a obra já iniciou o processo de aterrissagem, o processo de pouso. Quando ela está mostrando que dá atitude de cruzeiro, ela já avisa, estou chegando no final, e começa a diminuir as atividades. É hora, então, de você se preocupar com os pré-requisitos para garantir a aceitação formal dos órgãos das concessionárias. Então, é feita uma solicitação, existe um procedimento no qual você faz um termo de solicitação de aceitação, anexa os projetos que foram aprovados e dá entrada no órgão da concessionária. Ela, então, faz seu processo de vistoria e nessa vistoria pode ser pedido alguma coisa, pode não ser pedido. Normalmente é solicitada uma remarcação de vistoria. Depois disso, então, é feito formalmente a aceitação através de contrato jurídico. Então, ou seja, não é um procedimento tão fácil e rápido. Por isso, deve haver muita atenção nesse item número 1, que trata das condições de habitabilidade, sobretudo das condições relacionadas ao serviço de energia, ao serviço de água e esgoto e também de incêndio, que vai visitar lá o empreendimento e atestar que o projeto feito atende às normas e às questões que foram exigidas para a sua aprovação e aceite por parte ou da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiro, depende de cada localidade. E isso são pré-requisitos para que o habite-se seja concedido. Outras questões também são verificadas justamente como pré-requisito para a emissão do habite-se. Entre elas, o cumprimento de condicionantes ambientais. Por isso é importante que, durante a execução, seja realizado o monitoramento e a gestão ambiental, visando o cumprimento e a documentação do cumprimento dessas condicionantes. Assim também, se existir um termo de ajuste de conduta, um TAC, o que foi estabelecido lá deve ser cumprido até o pedido de solicitação do habite-se. Então, essas questões devem ser alertadas. Quem estiver conduzindo e estruturando o empreendimento deve se atentar previamente para esse item número 1, assim que a obra apontar que está em processo de aterrissagem. Bom, cumprindo a parte número 1, é feita então por parte do empreendedor o comunicado de término e inspeção de obra. É feita então a solicitação formal, não é de boca. Não existe um formulário
e existe um requerimento, uma solicitação formal do empreendimento para a Prefeitura Municipal solicitando a certidão e o alvará de habite-se. Então, a par dessa documentação, na qual ela é muito parecida com aquela relação que nós passamos lá para a solicitação do alvará, você anexa a planta carimbada e aprovada pela Prefeitura, a cópia da vigência da licença ambiental, as cartas de aceitação que nós vimos no número 1 aí, de habitabilidade, documentos dos sócios do terreno, tudo isso faz parte do dossiê que é montado para dar entrada no processo do habite-se. Essa lista é facilmente conseguida junto à Prefeitura Municipal, não tem nenhuma dificuldade com relação a isso aí. Tá? Depois disso, então, a Prefeitura ela agenda uma vistoria ao empreendimento, justamente para atestar as condições de habitabilidade. Essa vistoria ela pode ser feita e aprovada de primeira, ou normalmente é feito algumas ressalvas, e então é remarcada a vistoria novamente para uma outra ocasião. Vale a pena salientar que, normalmente, é prudente que se entre em contato com a Prefeitura e vá desenvolvendo um relacionamento, justamente já visando esse momento. Até porque eles podem iniciar o processo sem tê-lo finalizado e adiantar alguns procedimentos internos enquanto você providencia alguns itens necessários que sejam garantidos antes do final da emissão da certidão do habite-se. Daí cabe aquelas questões todas que nós falamos com relação ao processo lá, que nós abordamos isso no projeto legal para a emissão do alvará, saber se relacionar com o poder público. E então, depois que aprovado a vistoria internamente no órgão, eles emitem um parecer de atestado de habitabilidade, aprovando. Depois que é aprovado isso, eles mandam para a Secretaria da Fazenda do município o processo dizendo, eu aprovei o processo lá de vistoria do empreendimento. Precisa agora que você verifique as questões tributárias e fiscais e realizem o que nós chamamos de inscrições imobiliárias. Então, esse relacionamento é importante porque, às vezes, não é usual, mas você pode, uma vez que a Prefeitura entenda que falta-se pouco para haver a conformidade das condições de habitabilidade, ela pode adiantar para a Secretaria da Fazenda, a fim de que você ganhe prazo com isso, o processo para que eles examinem primeiro as questões relacionadas a, que é o passo 3, que nós estamos vendo aí no visor. O atendimento às questões relacionadas ao recolhimento do Imposto sobre Serviço, ISS. A Secretaria da Fazenda, então, passa a fazer os procedimentos de verificação de conformidade e recolhimento do Imposto sobre Serviço, tanto da obra como dos todos os serviços, inclusive os empreiteiros, prestadores de serviços. Se for apurado alguma divergência, isso é evidenciado e cobrado e deve ser pago pelo empreendedor. Ela, a partir das frações ideais, que são as mesmas daquelas que foram usadas para correlacionar e criar as unidades autônomas no registro de incorporação, é criado então as inscrições imobiliárias. Cada matrícula terá uma inscrição imobiliária. Isso é individualizado, ou seja, é a amarração relacionada à matrícula para a cobrança do IPTU. Então, necessariamente, nesse momento, são criadas as inscrições imobiliárias de todas as frações ideais, justamente no processo do habite-se. Uma vez que a Secretaria da Fazenda deu o ok, que todos os problemas estão resolvidos, foram criadas todas as inscrições imobiliárias, é emitida então a certidão e o alvará de habite-se, uma vez que já tem a emissão do parecer de atestado de habitabilidade pela Secretaria de Urbanismo,
ou a Secretaria de Infraestrutura, depende de cada região. Então, nós temos aí nesse ponto, o ponto 3, justamente a emissão da certidão do alvará de habite-se e a criação das inscrições imobiliárias. Somente depois de obter o habite-se, é possível seguir para a etapa número 4, que é a etapa seguinte, que é buscar a certidão negativa do INSS da obra, para justamente fazer a averbação no cartório. Esse processo de INSS da obra, hoje ele é automatizado. Nós veremos, está disponível no material que você tem em mãos, justamente o detalhamento de tudo isso que nós estamos falando aqui. E quando falar necessariamente de averbação do INSS, diz respeito justamente à questão do cadastro principal para o recolhimento do INSS. Existe uma chave na obra que amarra essas informações perante a Previdência Social. É o cadastro específico do INSS, que era chamado SEI, que está sendo substituído pelo cadastro de obras, que é o CNO. Então, justamente nesse aspecto, o INSS já tem, inclusive, tudo amarrado. Esse processo, inclusive, seria importante que você fizesse com acompanhamento da assessoria contábil. É importante que, nesse momento, você seja assessorado por um serviço específico. Então, nós chegamos ao ponto principal dessa caminhada, passando pelo ponto 1, ponto 2, o ponto 3, e nós podemos ver que o processo anterior sempre é pré-requisito para a etapa seguinte. Então, neste ponto, no qual nós temos a certidão do alvará do habite-se e as inscrições imobiliárias, e temos a certidão negativa de INSS da obra, nós partimos então para fazer o registro desses documentos na matrícula do imóvel. E isso se chama averbação da construção. A averbação nada mais é do que a formalização das alterações que foram realizadas na propriedade. Então, no cartório é feita essa averbação da construção, ou seja, é confirmado que a construção já terminou e está regular perante a tributação que ele é passível de pagamento. Então, isso é chamado de averbação da obra. Nada mais é do que o registro do habite-se e o registro da certidão negativa do INSS da obra. Nesse momento, exatamente, a partir da matrícula mãe e a partir da individualização da mesma, de acordo com as frações ideais das unidades autônomas, é vinculado a cada matrícula a inscrição imobiliária. E nós temos, então, na certidão de cada unidade autônoma, a averbação da obra e a averbação do INSS. A partir disso, sim, está confirmado e garantido de que a construção do empreendimento está finalizada legalmente. Em outras palavras, um imóvel legalmente só passa a existir depois da averbação da construção. Antes, ela é uma unidade autônoma realizada lá, originada no registro de incorporação, prometida a quem comprou o imóvel na planta ou durante a construção. Após a averbação, ela passa a existir de fato legalmente. Então, está pronto o empreendimento. A partir disso, o cliente pega, então, a sua certidão, né, da unidade autônoma, já com a averbação da construção. Se estiver quitado, transfere para o seu nome de fato. Tem um termo de quitação. Nós veremos isso nos procedimentos seguintes. Se não, ele tem que cobrir o saldo devedor, ou através de recursos próprios, ou através de financiamento. Aí, então, ele pega essa certidão, que passa a ser válida legalmente, a unidade autônoma de fato existe, e busca esse financiamento, essa complementação, junto às instituições financeiras.
A partir desse ponto, feito a averbação da construção, vamos cuidar de constituição do condomínio e a passagem do condomínio, justamente em que o empreendedor tem o marco de passagem daquilo tudo que ele construiu, finalizando em parte a sua responsabilidade, que de certa forma ainda continua durante o prazo de garantia da obra. Isso nós veremos a partir da próxima aula. Então, até mais.